Hoje eu vou te mostrar 3 erros que estão travando a sua evolução intelectual e como você pode resolvê-los em pouquíssimos minutos. Primeiro erro, você está obcecada pela velocidade errada. Você vê na internet alguém lendo 52 livros por ano, ou seja, um por semana, e você acha que, de alguma forma, aquela é a velocidade correta. É dessa forma que todas nós deveríamos ler. Geralmente, é claro, isso acontece por comparação. Você vê alguém fazendo e acha que aquilo é o correto. Só que a velocidade, ela depende de 2 fatores. Depende do livro e do seu objetivo com ele. Vamos supor que você esteja lendo um livro de filosofia. É claro que você terá que ler um livro de filosofia de forma muito mais lenta em comparação com um gibi da Turma da Mônica. São 2 propostas totalmente distintas. O livro de filosofia, ele possui muito mais densidade, mais palavras desconhecidas, os argumentos muito mais longos, complexos, ou seja, a leitura mais vagarosa, ela é obrigatória aqui. Depois entra o objetivo. Vamos supor que você esteja lendo um livro de filosofia para escrever uma dissertação sobre ele. Nesse caso, você vai ter que ler ainda mais devagar, porque você vai ter que pausar para fazer as anotações, você vai ter que pausar para ver onde você vai encaixar aquela nova informação, se é que você irá encaixá-la em algum lugar da sua tese, da sua dissertação. Agora, vamos supor que o objetivo seja outro, você só quer apenas ler para conhecer o trabalho do autor, daquele filósofo. Ainda assim, você terá que ler mais devagar do que um gibi da Turma da Mônica. Entretanto, como você não estará escrevendo uma dissertação, você pode dar uma acelerada, mas não muita. Porque, no final das contas, um livro de filosofia ainda continua sendo complexo, então tome muito cuidado. Então, assim, o erro não é ler rápido ou ler devagar, é não saber quando acelerar e quando desacelerar. O erro 2, você lê de uma forma muito passiva. A maioria das pessoas, elas leem como se estivesse, sei lá, assistindo um seriado na Netflix. Elas vão consumindo, passando os olhos pelas páginas, da mesma forma que passa o olho por um filme, por um seriado. Termina o livro e é isso. Mas você não está processando aquele conhecimento novo de fato, você só está consumindo mesmo. Uma leitura inteligente, ela é um estudo ativo. Isso significa que você deve anotar enquanto lê, você faz perguntas ao texto e conecta com aquilo que você já sabe, um outro conhecimento. E não precisa ser um outro livro, pode ser um filme, uma experiência que você já teve na sua vida. Mas vamos para um exemplo prático. Vamos supor que você esteja lendo um livro sobre estoicismo. Em vez de só ler, controle o que está ao seu alcance, que é uma tese dos estoicos, você anotaria assim: como isso se aplica à minha ansiedade com resultados no trabalho? Ou isso dialoga com o que li em outro livro? É dessa forma também que você será capaz de transformar todo o novo conhecimento em um repertório intelectual mais amplo. E é isso que vai te diferenciar no fim das contas, porque muita gente lê, mas são poucas as pessoas que param para pensar em como fazer essa conexão. E é isso também que vai reforçando a sua memória. Caso você esteja percebendo que até o momento você leu errado, ou você não leu da melhor forma possível, saiba que tá tudo bem, porque ninguém ensina isso pra gente na escola. A escola faz com que a gente consuma a informação para passar de ano, não para pensar de forma aprofundada, ao menos eu não tive essa experiência. Na escola, geralmente nós aprendemos a como decodificar as palavras, mas não a pensar estrategicamente com os livros, não como entendê-los de fato, de forma aprofundada. Por esse motivo, eu criei um guia chamado Leituras Inteligentes. Ele vai ser capaz de te tirar desse lugar de eu leio, mas eu não entendo muito bem, eu leio, mas eu continuo sendo uma pessoa mediana. E ele vai te colocar nesse lugar de uma pessoa que pode entender qualquer livro, dos mais fáceis aos mais difíceis. Então, caso você tenha algum interesse, o link tá na descrição. E agora vamos para o terceiro erro. Você não entende o tipo de livro que tá na sua mão. Aqui, o erro ele é mais sutil. Eu vou te explicar usando o exemplo da minha vida. Eu estudo filosofia na faculdade. E filosofia é um tema que eu me identifico tanto, que é o tema que eu quero que represente quem eu sou. Ou seja, eu preciso estudar de forma muito mais aprofundada do que outros assuntos. Então, eu leio devagar, eu penso sobre isso, eu releio passagens, eu anoto, eu escrevo textos, eu publico aqui, eu explico para vocês, ou seja, eu realmente me esforço para que esse conhecimento fique na minha mente. Agora, eu também estudo marketing digital, mas
porque o meu negócio precisa disso, eu sou criadora de conteúdo. Então, marketing é apenas uma ferramenta de trabalho. Não é a minha identidade, não é o tema pelo qual eu quero ser reconhecida na internet. Então, eu leio e estudo de forma totalmente diferente. Com esse tema, eu pego 1 ou 2 insights e já tento aplicar no meu negócio, caso faça sentido naquele momento. Então, a separação na minha vida não é filosofia versus marketing. A separação é o que é formação da minha identidade e o que é aplicação para mim. Vamos supor, você pode estudar marketing com muita profundidade porque aquilo é o tema. Esse é o tema que você quer que te represente na vida. É o tema pelo qual você deseja ser reconhecida. Então, nesse caso, você vai estudar com outra profundidade, que não é a profundidade com a qual eu estudo, entendeu? O ponto é, você precisa saber o porquê você está lendo o livro que você está lendo. Porque se você não entender isso, você vai ler tudo de forma muito genérica. E no final das contas, você não vai conseguir evoluir da forma que você realmente poderia. Então, recapitulando, o erro 1 é, você está obcecada pela velocidade errada. A velocidade correta depende de 2 fatores. Depende do livro e do seu objetivo com ele. O erro 2, você lê passivamente, sem processar. É o seu dever criar conexões com o que você já sabe, fazer as suas anotações e reler até compreender. Erro 3. Você não entende o tipo de livro que tem nas mãos. Você precisa entender o que faz parte da sua formação como ser humano ou se é apenas uma ferramenta de trabalho ou até mesmo uma ferramenta de relaxamento. Quero lembrar que, claro, nem tudo precisa ser estratégico. O que eu tô ensinando aqui pra você nesse canal é pra você usar quando fizer sentido. Às vezes o sentido da leitura é apenas relaxar, é apenas não pensar em nada, é apenas ler um livro. E tá tudo bem. Você não precisa ser estratégico a todo momento. Mas agora, se você quer que a leitura deixe de ser apenas consumo e passe a fazer parte da sua transformação intelectual de forma mais profunda, o Guia Leituras Inteligentes está na descrição e nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais!